Olá, aqui é o Rones, trazendo para vocês o segundo vídeo da nossa série 55 ferramentas para análise criminal, que é composta por ferramentas como Excel, SPSS e geoprocessamento. Nesse segundo vídeo, vamos dar continuidade ao processo que realizamos na primeira aula. Caso você não assistiu, pode se inscrever no link que está na descrição aí embaixo e aprender a instalar a ferramenta de análise de dados e gerar o resumo estatístico que nós vamos usar nessa aula. Neste segundo vídeo, vamos entender o que representa cada resultado que foi gerado pelo Excel após o processamento da nossa planilha. Neste resumo estatístico, ele traz a média, a mediana e a moda como medidas de tendência central. Então vamos entender a média. O que o Excel fez para calcular essa média? Ele pegou esse total, essa soma, que foi essa soma desse conjunto de números, que vai dar 179, e dividiu pelo total de meses, simples. Tanto é que é uma média simples. O erro padrão calcula a variabilidade das médias. Então, o erro padrão vai nos dizer quanto que essa média vai variar. Ou seja, se nós fizermos a média menos o erro padrão, vai dar 13,72034. O mesmo ocorre se nós fizermos a média mais desvio padrão. Ou seja, essa média vai variar entre 13,72 e 16,11. Ou seja, quanto melhor a precisão no cálculo da média populacional, menor será o erro padrão. Ou seja, quanto menor o erro padrão, melhor a qualidade da sua média. Nesse caso, o erro padrão ficou entre... A sua média vai ficar entre 13,72 e 16,11. 299. A mediana é uma medida de tendência central que indica exatamente o valor central de um conjunto de dados. O que o Excel fez para calcular a mediana? Ele pegou esse conjunto de dados, logicamente que ele não fez o que nós estamos fazendo aqui, mas ele fez exatamente esse mesmo procedimento. E manda classificar do menor para o maior ou do maior para o menor, tanto faz. E como a nossa série de dados ela é composta de número par, que é 12, para achar a mediana, o Excel simplesmente pegou o sexto valor da nossa série, que é composta de 12, somou com o seguinte e dividiu por 2. Se a nossa série fosse composta de 13 números, ele ia fazer esse mesmo procedimento, só que ao invés de ele fazer esse procedimento que nós fizemos aqui, ele ia pegar o valor seguinte, que seria, logicamente não seria o 15, mas seria o sétimo termo dessa série, e ia usar como a mediana. Justamente por isso que a mediana tem algumas propriedades importantes. Para que a gente vai usar a mediana, por exemplo? Quando desejamos obter o ponto que divide a distribuição em partes iguais. Por exemplo, só de olhar aqui, eu sei que 14,5 vai estar dividindo essa série em duas partes iguais. Quando há valores extremos que afetam de uma maneira acentuada a média, já na mediana essa situação não é afetada, porque justamente ela usa o termo que está ao centro para dividir. Aqui poderia ser 0, por exemplo, e não ia afetar o valor da mediana, porque ela divide a série ao meio. E quando a variável em estudo é questão salarial, justamente por esse detalhe que ela não é afetada pelos valores extremos, ela pode ser muito bem utilizada quando se quer estudar salários, por exemplo. Salários muito pequenos e salários muito grandes. Ela faz justamente isso, ela vai dividir aquela série ao meio, independente dos valores extremos que tiver naquela série.
E aí você vai poder chegar realmente no valor, no ponto médio, na verdade, né? A moda. A moda é o valor que mais se repete na nossa série. Nesse caso, o 11 se repetiu aqui em 3 meses, né? Novembro, dezembro e março. Por isso que o Excel elencou ele como moda igual a 11. Pode ocasionar também que a sua série, por exemplo, de dados não tenha moda. O Excel não vai elencar nenhum valor aí. Nesse caso, na estatística, isso é chamado a série amodal, ou conjunto amodal, na verdade. Estudamos agora as medidas de tendência central. Acabamos de ver as 3 medidas aí que são consideradas medidas de tendência central. E agora vamos partir para as medidas de dispersão, que é um aspecto importante no estudo descritivo de um conjunto de dados, justamente porque visam a determinação da variabilidade ou dispersão de dados em torno da média. Você pode ter um conjunto de dados com a mesma média, porém, quando analisamos as suas medidas de dispersão, vemos que podem variar muito em relação à média. E isso é algo muito importante a ser considerado. O primeiro item a ser analisado é o nosso intervalo. O intervalo é a diferença entre o maior termo, que é o 22, né, dessa série de dados nossa aqui, e o menor. Veja que o Excel fez justamente isso. Pegou o maior termo e subtraiu do menor, que colocou para nós como intervalo, também chamado de amplitude total. Ela tem o mesmo problema da média, que ela sofre interferência de valores extremos. Por isso ela é uma medida muito pouco utilizada. Em alguns casos, por exemplo, em previsão do tempo, ela é muito utilizada por conta dessa facilidade de você expressar. A temperatura vai variar entre tanto e tanto. É a amplitude, né, ou intervalo. A próxima medida de dispersão é a variância da amostra. A variância é uma medida de dispersão que mostra quão distante os valores estão da média. Você observa que a variância que nós calculamos aqui deu 17,17 e a média é 14,91. Então ela vai justamente medir essa distância entre a variância e a média. Quanto maior for a variância, mais distante da média estarão os seus valores. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor a variância, mais próximos os valores estarão da média. No nosso caso também, nós não vamos calcular porque a fórmula da variância ela é complexa e não tão simples quanto esses aqui que nós calculamos, mas você tem que entender para que ela serve. Ela serve justamente para te dar quão dispersos estão seus dados em torno da média. Desvio padrão. O próximo item é o desvio padrão, que faz parte também das medidas de dispersão. Desvio padrão é simplesmente o resultado positivo da raiz quadrada da variância. Observe que na nossa série o desvio padrão foi de 4,14. O que o desvio padrão mede? Também ele vai aparecer junto à média, informando para mais ou para menos o quanto os seus dados estão desviando da média. Ou seja, sua média, de acordo com o desvio padrão, ela está variando entre 10,77 e 19,06. Outra medida de dispersão e que não é apresentado no resumo é o coeficiente de variação. E nós vamos calcular ele aqui justamente pela importância que ele tem. Então a gente vai calcular aqui o coeficiente de variação. Por que a gente vai? Porque ele vai responder uma pergunta muito interessante quando a gente usa o desvio padrão. O que é um desvio padrão grande e um desvio padrão pequeno? O coeficiente de variação vai nos responder que nada mais é do que o desvio padrão
Vou colocar entre parênteses por conta que eu vou... Então, coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média, multiplicado por 100, que no nosso caso deu 27,78. Porque justamente a gente não tem parâmetro para falar esse desvio padrão está alto ou está baixo, né? Nós não temos nenhuma dimensão para isso. Então o coeficiente de variação ele veio justamente para você saber se esse desvio está grande ou pequeno. Não existe uma regra para saber o grau de dispersão. Contudo, alguns autores adotam as seguintes regras. Se esse valor for menor ou igual a 15%, ele é considerado baixa dispersão. Se os seus dados estiver entre 15% e 30%, média dispersão. E acima de 30%, alta dispersão. Dessa classificação que foi dada, e analisando o nosso valor que foi gerado aqui no coeficiente de variação, concluímos que nosso conjunto de dados tem média dispersão, que ele está entre 15% e 30% do valor da média. No próximo vídeo, vamos terminar a explicação do resumo estatístico com a explicação da assimetria e da medida de kurtose. Como vocês viram, este resumo estatístico é uma ferramenta fantástica para quem trabalha com análise exploratória de dados. Entendendo essa parte da estatística descritiva, o restante fica mais fácil de ser trabalhado. E aí você vai conseguir melhorar suas análises de maneira muito mais robusta. Entender essa variabilidade nos dados é importante também quando trabalhamos com geoprocessamento. Quando vemos os dados criminais em um mapa, podemos ver esse comportamento espacializado no terreno. E aí fica mais fácil de compreender a variabilidade dos dados. Em aulas futuras, vamos apresentar algumas ferramentas de geoprocessamento que vão ajudar vocês a entender a importância desses conceitos de estatística descritiva em geoprocessamento e também construir seus próprios mapas. Peço para quem gostou desse vídeo, clicar em gostei e compartilhar com seus amigos. E se tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, escreva nos comentários. Peço que curta minha fanpage, que para mim é muito importante. Se cadastre no grupo Academia da Análise Criminal. O link também está na descrição desse vídeo. E lá já tem 2 e-books que vocês podem fazer download. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.